Então, turma, na aula de hoje nós vamos aí falar sobre ângulos, mas antes daí da gente tocar nesse assunto, começar a explicar o que é um ângulo, onde identificar um ângulo, qual o valor de um ângulo, vamos aí abordar uma curiosidade envolvendo ângulos. Então, vocês estão vendo aí na nossa tela, né, a Torre de Pisa, aí, muito conhecida, e ela se localiza na Itália. Então ela ficou aí muito conhecida, né, mundialmente conhecida por conta dessa inclinação que ela tem. E é justamente sobre essa inclinação que nós vamos falar de início aí em relação a ângulos, que é o assunto da nossa aula. O que ângulos tem a ver com a inclinação da Torre de Pisa? Olha só, turma, a Torre de Pisa, que se localiza na Itália, é conhecida em todo o mundo, como eu já falei, por sua inclinação. E essa inclinação ocorreu devido ao fato de ser alta e estar localizada sobre um terreno argiloso e altamente instável. Ao final de sua construção, a inclinação era pouco mais de 1 grau. Então, olha só, 1 grau. Então, esse 1 grau está representando ângulo, mas era uma inclinação muito pequena. Na década de 90, chegou a ter inclinação de 5,5 graus, quando foram tomadas algumas medidas para diminuir a sua inclinação, ou caso contrário, essa torre cairia. Então, turma, nós aí citamos nessa curiosidade envolvendo a Torre de Pisa o valor de dois ângulos, a medida de dois ângulos, um de 1 grau e o outro de 5,5 graus. E é justamente esse o principal assunto da nossa aula. Identificar o que é um ângulo, saber conceituar um ângulo e saber como determinar as suas medidas. Então, vamos embora, turma. Vamos começar. A professora de matemática levou para a sala de aula um leque para representar alguns giros em torno de um ponto fixo. Então, quando nós estivermos aí falando de ângulo, a gente vai sempre ter que trabalhar com a ideia de um ponto fixo. E em torno desse ponto fixo, nós vamos ter giros sendo realizados. E esses giros é que vão determinar aí o valor desse ângulo, como vocês estão aí observando na nossa imagem. Então, aí nós temos 4 ângulos. Então, observe que nós temos aqui o ponto fixo, e em torno desse ponto fixo foi dado um giro. A mesma coisa aconteceu nas outras 3 situações. Então, lembre-se, falamos de ângulo, já temos que ter a ideia de que todo ângulo terá um ponto fixo. E em torno desse ponto fixo foram realizados aí alguns giros. Ainda analisando a situação anterior, turma, como eu já falei, são justamente esses giros que darão a ideia de ângulos. E esses ângulos eles podem ser representados graficamente, ou seja, por meio de imagens. Então, na nossa primeira situação, nós temos aí um giro de 1/4 de volta. Na nossa segunda situação, nós temos um giro de meia volta. Na terceira, nós temos um giro de 3/4 de volta. E na nossa última situação, nós temos aí uma volta completa. Observe que em todas elas nós temos aqui, ó, ponto fixo, que eu estou marcando de vermelho aí para vocês identificarem o ponto fixo nesse momento. Então, recapitulando, temos um ângulo de 1/4 de volta, um ângulo de meia volta, um ângulo de 3/4 de volta e um ângulo de uma volta completa. Então, deixa eu só explicar essas duas situações aqui, ó. Primeiro, esse ângulo de 1/4 de volta. Por que é 1/4 de volta? Vamos imaginar que nós dividimos em 4 partes. Dessas 4 partes, eu só utilizei uma. Por isso que ficou o ângulo aí de 1/4 de volta.
Nessa outra situação, turma, mesma situação. Também dividimos aí a volta completa em 4 partes. E dessas 4 partes, nós utilizamos 1, 2, 3. Por isso que ele é conhecido como ângulo de 3/4 de volta, ok? E ângulos, turma, é algo que está muito presente no nosso cotidiano. Então, podemos identificar ângulos nas construções, em rampas, né? No telhado da nossa casa, o encontro da parede com o teto. Então, tudo isso aí formam ângulos, ok? Então, observem aí que isso é mais cotidiano do que nós imaginamos. Só que no nosso dia a dia, por conta da correria, das tarefas que devem ser realizadas, nós não paramos aí para analisá-los, mas ângulos nos cercam diariamente. E aí, turma, matematicamente falando, ângulo é uma figura geométrica formada por duas semi-retas, que têm a mesma origem, que nós conseguimos observar aqui, ó. Essa origem, turma, do ângulo é justamente aquele ponto fixo que nós falamos aí no início da aula. Então, o ponto fixo do ângulo nós chamamos de origem ou vértice, ok? Origem ou vértice vai ser o ponto fixo do nosso ângulo. Vemos aí também a expressão semi-retas. O que seria uma semi-reta? Ela tem começo, mas ela não tem fim, certo? Então, ângulo é uma figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem, ok? Então, aqui nós podemos identificar os elementos do nosso ângulo. Então, nós temos o vértice, que é o ponto fixo, é a origem do nosso ângulo. E todo ângulo, turma, também terá lados, 2 lados. Vocês estão observando aqui no nosso ângulo que sobre cada uma das semi-retas nós temos pontos. Nós temos o ponto A e o ponto B. Por que nós utilizamos esses pontos? Para facilitar a identificação dos lados do nosso ângulo. Então, vocês percebem aqui claramente que nós temos o lado OA ou AO, tanto faz, e o lado OB. Ok? Então, esses pontos são colocados sobre o ângulo para que nós possamos identificar os seus lados. E também nós utilizamos esses pontos para poder indicar o ângulo em questão, né? Para que a gente possa, digamos, dar uma nomenclatura, um nome a esse ângulo. Então, qual seria a nomenclatura desse ângulo que nós estamos aqui analisando no momento? Seria o ângulo AOB ou BOA. Uma coisa bem interessante, turma, que vocês não podem esquecer, que vocês observam aqui na simbologia, é que o vértice sempre fica entre as duas letras, né, que estão aí sobre os lados do nosso ângulo, e sobre ele nós temos esse símbolo, né, essa espécie de circunflexo, que é justamente para nós sabermos que essa representação aqui está denominando um ângulo. E aí, né, lá no iníciozinho da aula, nós também falamos sobre a inclinação, o valor da inclinação da torre e de que forma aquela inclinação foi medida, né, de que forma aquilo foi calculado. Então, primeiro, turma, a unidade que nós utilizamos para expressar a medida de um ângulo é o grau, que o símbolo é justamente essa bolinha que vocês estão analisando aí. Um grau corresponde à medida de um ângulo de cada uma das partes obtidas quando nós dividimos um círculo em 360 partes iguais. Ou seja, pelo que nós vimos nos slides anteriores, né, aquele ângulo de uma volta que forma um círculo, ele vai ter um ângulo de 360 graus. Então, 1 grau seria o quê? Justamente a medida de uma das partes obtidas quando nós dividimos esse círculo em 360 partes iguais. E o instrumento que nós utilizamos para medir um ângulo é o transferidor. Então, nós temos dois exemplos de transferidor. Nós temos o transferidor de 360 graus e temos o transferidor de 180 graus.
E aí, turma, vocês observam aqui que nos dois modelos, nós temos o centro do transferidor, que eu estou marcando aqui em vermelho para vocês poderem identificar, e temos o que nós chamamos de linha de fé. E aí, o que seria, que eu estou também agora marcando aqui em vermelho nas duas situações. O que seria aí essa linha de fé e o que seria o centro do transferidor? Quando nós formos medir um ângulo, o centro do transferidor tem que estar justamente no vértice, tem que estar na origem do ângulo. E a linha de fé tem que estar sob um dos lados desse nosso ângulo. E de acordo com a posição que o outro lado ocupar, é que nós vamos saber aí exatamente a medida que o ângulo está representando. E aí vamos justamente ver aqui uma situação onde nós estamos utilizando um transferidor para obtermos aí a medida de um ângulo. Então, observa que está aqui o vértice do nosso ângulo, aqui, bem aqui, ele está justamente no centro do nosso transferidor. Observamos aqui que um dos lados está na linha de fé, o nosso lado OA, e o outro lado está justamente aqui entre os 60 e os 70. Então, turma, nós observamos que a medida desse nosso ângulo é de 65 graus, porque ele está justamente bem no meio, entre os 60 e o 70. Então, é dessa forma que nós utilizamos o transferidor para medir o valor de um ângulo, ok? Então, vamos só recapitular. Temos aqui o nosso ângulo AOB, que também poderia ser designado BOA, não tem problema. E a medida desse nosso ângulo AOB é de 65 graus. E dando continuidade a essa ideia de valor do ângulo, de acordo com a medida que o ângulo ocupa, a medida que o ângulo tem, ele vai ser classificado de 4 formas: agudo, reto, obtuso e raso. O ângulo é agudo, turma, quando ele tem medida menor que 90 graus. Obrigatoriamente menor. Então, ângulos que são menores que 90 graus, nós iremos classificá-los como ângulos agudos. Quando o ângulo tem exatamente 90 graus, nós o chamamos de ângulo reto. E o ângulo reto, turma, ele tem essa simbologia aqui. Então, quando vocês analisarem a imagem, e nessa imagem nós tivermos aí este símbolo aqui, vocês já sabem que a medida desse ângulo é um ângulo de 90 graus, porque é o símbolo que a matemática utiliza para representar um ângulo reto. Ângulo obtuso, muito cuidado com ele. Ele é maior que 90, porém ele é menor que 180 graus. Professor, e pode existir ângulos maiores que 180 graus? Existem, turma. Existem sim. Porém, o ângulo obtuso ele é maior que 90, porém menor que 180. E, finalmente, temos o ângulo raso. O que seria um ângulo raso? É aquele ângulo que tem exatamente 180 graus. Ok? E aí, turma, chegou o momento de vocês. Vocês vão lá no nosso módulo 4 e vão responder as páginas 105, 106 e 107. Respondeu? Tira foto, anexa no formulário que o nosso vídeo está anexado também e me envia. Boa sorte, turma, e até a nossa próxima aula.